definimos do outro lado. Tá? Eu quero aproveitar uma parte, né, do que a gente obteve para a n, que é essa parte dali. A fórmula para o coeficiente Bn vai ser esta mesma, trocando esse cosseno por um seno. Né? Então, item 3. Né? Então, Bn é igual a 1 sobre π ao quadrado, integral de 0 a π de x seno de nx. X seno de nx dx. Mais uma vez, então, essa integral você pode calcular utilizando integração por partes. A gente fez isso no exemplo final da aula passada, então não quero repetir esse cálculo. Vou dar qual é a fórmula que vem da integração por partes. Então, utilizamos que a integral de x seno de alfa x vem dada. Menos x sobre alfa, cosseno de alfa x, mais 1 sobre alfa ao quadrado, seno de alfa x, e mais a constante arbitrária. É isso. Agora sim, apagamos aqui. Muito bem, então é para utilizarmos esta fórmula com alfa igual a n e avaliando isto nos limites de integração. Né? Logo, Bn tem este fator 1 sobre π ao quadrado na frente. Então, primeiro termo, menos x sobre n cosseno de nx, avaliado em 0 e em π. Esse é o primeiro termo. Segundo termo, 1 sobre n ao quadrado, né? Mais 1 sobre n ao quadrado, seno de nx, avaliado em 0 e em π. E o termo da constante arbitrária desaparece na integral definida. Bom, vamos avaliando aqui. Bn é 1 sobre π ao quadrado. Então, esta expressão avaliada em π, aqui dá menos π sobre n cosseno de nπ, menos esta expressão avaliada em x igual a 0. Por causa desse x que multiplica o cosseno, tudo isso zera quando x igual a 0. Então, não tem outro termo. E no segundo caso, aqui temos mais 1 sobre n ao quadrado, seno de nx avaliado em π, é seno de nπ, menos seno de nx avaliado em 0, seno de 0 é 0. E bom, a gente já analisou o que acontece com esses termos, seno de nπ e cosseno de nπ quando n é um inteiro, positivo. Né? Este vale 0 e este vale menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n. Portanto, esse segundo termo aqui não contribui, dá 0 e sobrevive esse primeiro. Então, quanto fica? Fica aqui Bn, então vai ter um sinal menos aqui, vai cortar e vai ficar um menos 1 elevado a n, e no denominador vai ficar nπ. Tá? Porque tinha π no numerador, π ao quadrado no denominador, tem um cancelamento, sobrevive π no denominador, tinha esse fator n, menos 1 elevado a n, e tem esse sinal menos. Bom, aí podemos utilizar
quanto é menos 1 vezes menos 1 elevado a n, né? Esse sinal menos o escrevemos como menos 1, que multiplica este outro termo, menos 1 elevado a n. Então, temos na base menos 1, né? A base menos 1, e somamos os expoentes. Aqui tem o expoente 1, n mais 1. Então, vamos escrever tudo isso que está lá no numerador como menos 1 elevado a n mais 1. Bn é igual a menos 1 elevado a n mais 1 dividido por nπ. Essa seria a fórmula para os coeficientes Bn, onde para os coeficientes Bn é a partir de n igual a 1 em diante. B1, B2, B3, e isto não apresenta problema nenhum, né? No caso dos Bn, não tem um coeficiente B0, não, né? Então, esta seria a nossa terceira fórmula. Bom, e com isso, sim, temos a n, a 0, Bn, podemos montar a série de Fourier gerada por essa função. Façamos isso aqui. Aí temos o n, então. Aqui temos o A0, já vou apagar ele, mas vou aproveitar. Então, separemos aqui. Finalmente. Então, a série de Fourier gerada pela função f deste exercício, né, que está definida no intervalo 0, 2π. O que diz a nossa fórmula? O primeiro termo constante é a 0 dividido por 2, onde a 0 vale 1 meio. Então, isso dá 1/4. Mais soma de n igual a 1 a infinito. Primeiro termo que vai aqui é a n multiplicando o cosseno. E aqui guardei a fórmula do a n. Então, é menos 1 elevado a n menos 1, dividido por n ao quadrado π ao quadrado. Esse termo vai multiplicando o cosseno de nx. E o Bn a gente acabou de encontrar. Bn vezes seno, menos 1 elevado a n mais 1, sobre nπ, vezes seno de nx. Agora sim, eu vou apagar aqui. Fechamos esta chave. E esta é a série de Fourier gerada por esta outra função. Tá? Mas lembro vocês que esta função deste segundo exemplo é uma função descontínua, né? Uma função, né, cujo gráfico assim, né? Uma função assim. Tá, com os detalhes, né? Aqui é π, 2π, 0, aqui vale 1, etc. Eu já fiz certinho, direitinho o gráfico para vocês. Mas tem uma série de Fourier aqui. Então, vai ser interessante saber se esta série converge em todos os pontos do intervalo e, em particular, o que vai acontecer nesse ponto do salto, da descontinuidade da função, né? Então, agora vou enunciar o teorema da convergência pontual da série de Fourier, que fala para quanto converge. O que a gente espera é que esta série converja para a função, né? Mas a função, o que acontece? Por exemplo, no primeiro exemplo, a gente já viu que apresentou problemas nas extremidades. E agora a gente está curioso por saber esta série para que valor vai convergir nesse ponto de descontinuidade. Se vai coincidir aqui em cima, aqui embaixo, o que vai acontecer? Bom, o teorema vai falar isso, né? Para se provar esse teorema, se precisam outras ferramentas que a gente não vai ver aqui, que são os lemas de Riemann-Lebesgue. Tá? A gente precisaria, assim, de mais uma aula, no mínimo uma aula, para ver esses lemas e aplicar, fazer a demonstração do teorema, mais uma outra aula. Então, a gente aqui vai se conformar com menos. Vou apresentar o teorema da convergência pontual e a gente vai se preocupar com saber usá-lo. Tá? Então, esse é o nosso seguinte tópico aqui.
Então, aqui, 3.3, teorema da convergência pontual das séries de Fourier. Muito bem. O que diz este teorema, né? Seja f uma função contínua por partes num intervalo fechado AB. Tá? Se f' também for contínua por partes no intervalo AB, então a série de Fourier gerada pela função f, né, que a gente está denotando dessa forma, no intervalo AB, converge para todo x do intervalo. Então, essas são boas notícias. Em todo ponto do intervalo, incluindo as extremidades, a série de Fourier converge. Agora, e aqui vem a resposta. Então, temos que separar aqui a resposta. Diz, converge para f de A mais f de B sobre 2, se x igual a ou x igual b. Ou seja, essas são as extremidades do intervalo, A e B. Diz que converge para essa média. Agora, converge para f de x, né, que é o que a gente queria, né, que a série convergisse para a função, né, se A menor do que x menor do que b, no interior do intervalo, e f for contínua em x, se acontecer isso, e aqui diz que converge para f de x menos mais f de x mais, mais f de x mais sobre 2, se A menor do que x menor do que b, e f for descontínua em x. Então, esse é o teorema-chave, né? Vejam que acontece o que a gente queria, né? Se a função f que a gente estiver considerando for uma função contínua no intervalo, então diz que no interior do intervalo ela vai coincidir a série, né, que a gente obtém com os AN cosseno, BN cosseno, o A0 sobre 2, vai coincidir com a função f no interior do intervalo. Se a função for contínua em todos os pontos do interior do intervalo. E aqui está dizendo o que vai acontecer nas extremidades, né? Pode não bater com f de x. Diz que o que vai dar nas extremidades, a série de Fourier, é esta média de f de A mais f de B sobre 2. Né? A gente viu no primeiro exemplo que nas extremidades, em x igual a 0, em x igual a 2π, não coincidia com a função. Bom, aqui o teorema está dizendo o que é que acontece nesses pontos. E vejam, esta parte também é novidade importante. Se a gente estiver considerando valores de x que estão no interior do intervalo, né? Mas em algum desses pontos, porventura acontecer que a função for descontínua. Se a função for descontínua, que foi o que aconteceu no exemplo 2, diz que a série de Fourier em questão vai se aproximar a este valor, tende a este valor. É uma média entre o valor que a função assume imediatamente antes e o valor que a função assume imediatamente depois. F em x menos mais f em x mais dividido por 2. É uma média.
né? Então, este é o teorema-chave. Como falei para vocês, provar este teorema tudo certinho nos demandaria umas 2 aulas, né? Uma aula para estudar os lemas de Riemann-Lebesgue e outra aula para fazer a demonstração tudo certinho, né? Então, não vou sacrificar 2 aulas porque a gente não vai utilizar esses lemas de novo, tá? Então, optei para que a gente saiba mais aplicar este teorema em exercícios concretos. Saber fazer os cálculos dos coeficientes, AN, A0/2, BN, e saber utilizar este teorema. Ou seja, significa saber se essa série converge para quanto. Então, demos uma revisada nos 2 exemplos que a gente já considerou à luz deste teorema. Então, eu vou aproveitar que a gente ainda tem escrito aqui o segundo exemplo, tá? Este exemplo daqui. Este foi o que a gente meteu. Então, quero aproveitar. Depois eu vou citar o exemplo 1. Vou começar citando o exemplo 2, tá? Então, vou colocar aqui, revisemos os resultados dos 2 exemplos considerados à luz do teorema. De qual teorema? Do teorema da convergência pontual das séries de Fourier. Então, aproveitemos que a gente fez esta conta para o segundo exemplo, que está pronta aqui. Então, o que a gente quer saber, olha, quando a gente considera esta função no intervalo 0, 2π, né, esta série, para quanto converge esta série em todos os pontos do intervalo? Isso que a gente quer saber. Bom, então, vejam, aqui eu ainda tenho o gráfico da função, está aqui embaixo. Tá? Vou até fazer um pouco maior, sim. Aqui vai estar π, aqui vai estar 2π, aqui vai estar 0. Então, aqui está. Então, a função aqui vale x. Muito bem. Aqui eu ainda não me pronunciei sobre o valor que vai assumir nas extremidades, nem o que vai acontecer no ponto de descontinuidade. O que o teorema da convergência pontual das séries de Fourier nos diz é que se a gente estiver no interior do intervalo, nos setores, nos intervalos onde a função for contínua, a série de Fourier simplesmente converge para a fórmula da função. Ou seja, aqui é x sobre π e aqui é 0. Então, percebam que não, é uma coisa extremamente não trivial. Esta série que se vê complicada aqui, né, que tem esses termos, né? Se a gente avaliar essa série, por exemplo, em x igual 3π sobre 2, porque está no meio aqui. X igual a 3π sobre 2, x igual a 3π sobre 2, aí somamos com este 1/4, somamos isso vai dar 0 dígito aqui. Não parece para nada que isso aqui venha a dar 0, mas é o que diz o teorema. Né? A gente teria que checar isso num computador, colocando isso e somando um número grande de termos. Porque nos computadores de hoje em dia você pode fazer. Somar com 100 termos, com 200, com 1000, etc. Né? Se somar com 10 termos, não vai dar exatamente 0. Com 30 termos também não vai dar exatamente 0. O que a gente vai ver é que vai ir se aproximando de 0. Né? Quando somar com 100 termos, vai ter menos 0,0001, alguma coisa assim. E a gente vai ver que quando a gente soma um número grande de termos, esta série daqui, quando a gente avalia ela, por exemplo, em x igual a 3π sobre 2, de fato vai dar 0. E se escolher qualquer valor de π, qualquer valor de x que esteja compreendido entre π e 2π, qualquer outro valor,
você avaliar aqui, jogar num computador com um número grande de termos, teria que dar 0, sim. Isso não parece, né? E para valores de x compreendidos no intervalo 0π, teria que bater com a função x sobre π. Né? Ou seja, por exemplo, em x igual a π sobre 2, o valor teria que ser 1/2. Tá? Isso daqui é uma coisa extremamente trivial. Já já a gente vai ver que tipo de coisas mágicas acontecem quando a gente avalia esta série de Fourier. Mas tudo bem. Agora vejamos o que nos diz o teorema para estes pontos onde há uma descontinuidade. O teorema diz que a série de Fourier converge para a média entre o valor da função imediatamente antes e imediatamente depois. Aqui vale 1, aqui vale 0, então converge para esse ponto ali. Vou fazer em outra cor aqui. Ok? Está no áudio aí. Então, vou fazer de outra cor aqui. Vou colocar azul, porque esse é um ponto peculiar. Tá? Aqui está 1/2. E agora, quanto vale a função do exercício? Tá? Lembremos que a função do exercício, a gente não perder de vista, era x sobre π ou 0, né? Aqui, se 0 menor ou igual do que x, menor ou igual do que π. E aqui, se π menor do que x, menor ou igual do que 2π. Tá. Agora, nas extremidades. Né? O teorema nos diz que converge para f em 0 mais f em 2π dividido por 2. Então, temos que averiguar quanto vale esta função f quando x igual a 0, quanto vale esta função f quando x igual a 2π e calcular essa média. Tá. Esta função f, quando a gente avalia ela em x igual a 0, aqui, ela dá 0. Então, esta primeira parte dá 0. Agora, f em 2π temos que vir neste outro lado. Estamos aqui, quando a gente se aproxima de 2π, ela também dá 0. Também dada por 0. Então, essa média dá 0. 0 mais 0 sobre 2. Então, significa que, neste caso, não é sempre assim, neste exemplo, acabou batendo também, coincidindo a série de Fourier com o valor da função nas extremidades. Então, o gráfico que está aqui, incluindo o que está acontecendo nas extremidades, com o que está acontecendo nesse ponto de descontinuidade, este é o gráfico desta série de Fourier. Veja só que é uma afirmação extremamente não trivial, né? Esta série que está aqui, o gráfico dela, para os x que estão compreendidos entre 0 e 2π, é o que está apresentado aqui. Né? Então, eu brinco aqui, né? Se eu estiver andando pela rua e me encontrar com qualquer um de vocês e assim, danada, me passam esta série e me diz, professor, por favor, faça o gráfico desta série de Fourier. É claro que eu não vou, desta série aqui, é claro que eu não vou saber fazer o gráfico, uma coisa extremamente complicada, né? Só com a ajuda de um computador. Né? Agora, mas se vocês me falam que a série que estão passando para mim, esta série daqui, veio de fazer as contas, né, do A0 sobre 2, do AN, do BN, para esta função que está aqui, aí é outra história. Aí eu já sei que é uma série de Fourier de fato, né, que este é o termo AN, esse é o BN, este é o A0 sobre 2, que foram calculados com esta função, e se eu tiver essa informação, sim, eu posso afirmar que o gráfico dessa série é isto que está aqui. Sabendo isso, sim, né? Mas se me passam qualquer série aí com senos e cossenos e não me falam mais nenhuma informação, não tem como saber como é o gráfico dessa série. Muito bem, este foi o segundo exemplo. Vejamos agora, então, como seria o caso do primeiro exemplo. Aplicando o teorema da convergência pontual da série de Fourier para o primeiro exemplo.
Então, no exemplo 1, então, vou relembrar aqui o que a gente obteve, né? A função, né? A função do exercício era a função x, considerada no intervalo 0, 2π, né? E o que a gente obteve é que a série de Fourier gerada por essa função no intervalo 0, 2π vinha dada por π, e aqui menos 2 vezes soma de n igual a 1 a infinito de seno de nx sobre n. Isso foi o que a gente obteve. Simplesmente estou repetindo o resultado aqui. Bom, então eu quero saber de novo como é o gráfico desta série de Fourier. Ou, de outra forma, esta série de Fourier que está aqui converge para quanto? Converge para a função f de x em todos os pontos do intervalo? Sim ou não? A gente já deu uma sondagem e a gente tem certeza que nas extremidades não bate, né? Mas agora, à luz do teorema da convergência pontual da série de Fourier, a gente quer reconsiderar esta questão. Então, o que a gente faz? A gente faz o gráfico da função original do exercício sem nos pronunciarmos o que acontece nas extremidades e nos eventuais pontos de descontinuidade da função, que neste caso, esta função não é descontínua, né? Então, fazemos a função x, ali está, né? É no intervalo 0, 2π, y, x. Muito bem. Tá. Então, no interior do intervalo, esta função é contínua em todos os pontos. Então, o teorema da convergência pontual da série de Fourier nos garante que esta expressão daqui converge para a função do exercício que é x. Ou seja, a gente pode escrever isto é igual a x para os pontos que estão no interior do intervalo, aberto em 0 e aberto em 2π. Essa é boa notícia. Então, é o que a gente queria saber, né? Se a série converge para a função, boa notícia, converge sim no interior do intervalo. E o que acontece nas extremidades? Vamos lá. A fórmula nos diz, o teorema nos diz que converge para f de 0 mais f de 2π, né? Os termos das extremidades. Então, isso é igual a quanto? F em 0 vale 0. F em 2π vale 2π sobre 2. Então, 2π dividido por 2, isto dá π. Isso foi o que a gente tinha encontrado, né? Que a série aqui dá π. Então, vou colocar aqui bola aberta. E aqui também uma bola em branco, né? Indicando que... Então, a série, o gráfico que está aí é o gráfico de y igual a série de Fourier gerada pela função x no intervalo 0, 2π de x. É isso que está aqui. Então, essa série converge para o que está aqui. Se a gente estiver no interior do intervalo, converge para a própria função x. Mas quando a gente considera as extremidades do intervalo, a série não coincide com os valores que são provenientes da função x. A série converge para esses dois pontos, né? Então, isso deveria chamar a nossa atenção de que aqui a gente tem uma série de funções que são contínuas. Seno de nx, né? Seno de x, seno de 2x, seno de 10x, seno de 20x. Todas essas são funções oscilantes e funções contínuas, né? E quando a gente tem uma série de funções contínuas, a gente pode se encontrar, sim, com a surpresa de que o resultado seja uma função de x, sim, mas que eventualmente seja descontínua. Esta é uma função que é descontínua nas extremidades. Pode acontecer. E com a série de Fourier em particular, isso acontece com muita frequência,
né? Agora, em termos numéricos, né, se a gente colocar aqui um número grande de termos, né, por exemplo, 50 termos, né, de n igual a 1 até 50, e a gente pede para um computador fazer um gráfico, né, o que eu tinha antecipado para vocês, o que vai acontecer é que a série vai dar uma coisa assim. Função, e aqui vai dar muitas oscilações, uma coisa contínua, e depois dá um salto e volta. Né? O gráfico da série de Fourier com um número grande de termos vai ficar assim. E quanto maior for esse número de termos, por exemplo, 1000 termos, né? Mais se aproxima, o tamanho dessas oscilações diminui mais e se vê cada vez mais reto, mas quando se aproxima da extremidade, onde tem uma descontinuidade, né, vai dar um salto assim. Né? Digamos que isto que está aqui, com um número finito de termos, 50 termos, podem ser 1000 termos, o que vocês quiserem, dá sim uma função que é contínua, é o que se vê em verde. Né? Mesmo que seja 1 milhão de termos, vai ser contínua, mas vai apresentar esse salto. Mas quando a gente toma o limite disso, esse número de termos indo para infinito, a resposta é uma função descontínua. Então tem essa sutileza. Tá bom? Então, com respeito à convergência das séries de Fourier, ao teorema da convergência pontual, isso é o que eu quero que vocês saibam sim. Primeiro, calcular esses coeficientes A0 sobre 2, AN, BN, e depois saber para quanto converge, né? Por exemplo, então, deixemos aqui neste exemplo, só para ser claro, né? Então, por exemplo, a gente pode escrever isto. Né? A gente pode escrever que π menos 2 vezes a soma de n igual a 1 até infinito, de seno de nx sobre n. A gente pode afirmar que coincide com a função x, desde que x esteja no interior do intervalo. Né? Então, aqui notem que eu coloquei aberto, não coloquei intervalo fechado. Por dar um exemplo. Então, esta série complicada tem uma resposta simples. Tá? Então, na continuação, quero aproveitar ainda de que a gente veja que consequências, porque esta igualdade é uma igualdade, deveria ser surpreendente, né? Que uma série que é complicada possui uma expressão simples. Então, em cada valor de x do interior deste intervalo, onde é válida esta igualdade, há uma igualdade mágica por trás, há uma igualdade de uma série. Isso é o que eu vou ver na continuação, tá? Então, este seria o item 3.4. Então, avaliação das séries de Fourier em pontos específicos. Então, vou ver isto por meio de exemplos, tá? Por meio de exemplos. Então, tá. No exemplo 1, que acabei de citar, né? Foi visto. Então, vou citar a fórmula que eu escrevi no final, que foi π menos 2 vezes a soma de n igual a 1 ao infinito,
de seno de nx sobre n, né? Eu escrevi que isso é igual a x se x estiver no interior do intervalo 0, 2π, no intervalo aberto, né? Então, bom, já que é válido para qualquer x que esteja no interior desse intervalo, eu vou considerar algum valor específico. Vejamos que valor poderíamos considerar. Vou considerar o que acontece com esta igualdade se eu considerar x igual a π sobre 2. Em x, avaliando em x igual a π sobre 2, vejamos, do lado esquerdo temos π menos 2 vezes n igual a 1 até o infinito, seno, e aqui vem n que multiplica π sobre 2, né, sobre n. E do lado direito aparece x, coloco π sobre 2. Então, ficou essa série aí com esse termo, né? Seno de nπ sobre 2. Então, isso se pode desdobrar, né? Vejamos, por exemplo, quando n é igual a 1, aqui fica seno de π meios. Seno de π meios vale 1. Quando n é igual a 2, aqui tem um cancelamento e aparece seno de π. Seno de π vale 0. Ou seja, quando n é igual a 2, esse termo daqui é nulo. Quando n é igual a 3, aqui aparece seno de 3π sobre 2. Seno de 3π meios, isso é menos 1. Só estou sondando, esta é uma primeira sondada, tá? A gente vai fazer isso com calma. Então, quando n é igual a 3, isto dá menos 1, porque aparece seno de 3π sobre 2. Quando n é igual a 4, aqui aparece seno de 2π. Seno de 2π é seno de 0 radianos, é uma volta completa, isso vale 0 de novo. Bom, o que a gente pode afirmar? Porque a gente viu que valeu por aí mais 1, por aí valeu 0, por aí valeu menos 1, né? É difícil falar de uma vez assim, né? Com uma fórmula compacta. Mas o que a gente notou é o seguinte, que quando n é igual a 2, cancelou esse 2, ficou seno de π vale 0. Quando n é igual a 2, 0. Quando n é igual a 4, 4 corta esse 2, fica seno de 2π. Seno de 2π também vale 0. Quando n é igual a 6, 6 sobre 2, né, dá 3, seno de 3π. Seno de 3π também é 0, né? Ou em 0 radianos, ou em π radianos, né, ou múltiplos disso, vai dar 0. Então, notemos que, vou começar por aqui, notemos que se n for, se n for par, né? Por exemplo, n da forma 2m, né? Então, seno de nπ sobre 2, então colocamos 2m, né? Vai aparecer seno de 2m, π sobre 2, né? E aqui, por ser um número par, né? Esse 2 cancela este outro. E aqui vem seno de mπ, onde m é um número inteiro e efetivamente vale 0, né? Aqui, digamos, esta é a prova, o que coloquei nesta linha de baixo, é a prova de que essa expressão seno de nπ sobre 2, quando for avaliado num número par, 2, 4, 6, 8, 10, etc., sempre vai zerar. Vai dar seno de mπ com algum m inteiro, e isso vai dar 0. Então, boas notícias, né? A metade dos termos desta série, quando n igual a 2, 4, 6, etc., são nulos. Somente vão sobreviver nesta série os termos quando n assume um valor ímpar. Bom, e aí a gente tem que ver quanto que vai ficar. Mas a gente já pode jogar fora desta série todos os termos em que o n assumir um valor par. Está provado aqui. São nulos. Vejamos como que fica, então.
Portanto, somente, vou escrever aqui, sobrevivem os termos com n ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, assim. Como que a gente gera esses termos? N igual 1, N igual 3, N igual 5 e assim por diante. Vamos com a fórmula N igual 2m mais 1. Essa fórmula, né, se a gente considerar essa fórmula a partir de 0 em diante, né, quando m igual 0, aqui dá n igual 1. Quando m igual 1, aqui aparece 3. Quando m igual 2, aqui aparece 5. Essa fórmula gera todos os números ímpares para n. Então, a gente vai substituir isto na série, né? Então, logo, vem π menos 2 vezes. Então, na soma, agora a gente vai estar somando sobre o índice m, de 0 a infinito. Então, onde apareça n, aqui aparecia n, vou colocar 2m mais 1, que multiplica π sobre 2. Estava dividido por n, então coloco 2m mais 1. Igual π sobre 2. Né? Então, quando a gente fez este procedimento, a gente jogou fora todos aqueles termos que zeravam, né? E vejamos o que a gente pode afirmar sobre este termo, né? Porque aqui este é um índice ímpar. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, né? Então, vai aparecer seno de π sobre 2, seno de 3π sobre 2, seno de 5π sobre 2 e assim por diante, né? Por exemplo, podemos fazer uma tabelinha aqui, né? Por exemplo, aqui coloco os valores de m e aqui os valores de 2m mais 1 multiplica π sobre 2. Podemos fazer uma tabelinha aqui. Né? E aqui coloco os valores. Né? Quando m vale 0, quando m vale 1, quando m vale 2, quando m vale 3, quando m vale 4. Então, vamos lá. Quando m igual a 0, né? Aqui fica 1. Fica seno de π sobre 2. Né? Seno de π sobre 2, seno de π meios, isso vale mais 1. Mais 1. Quando m for 1, esse termo daí, 2m mais 1, vale 1. Não, perdão, quando m for 1, aqui fica 3, né? Fica seno de 3π sobre 2, 3π meios. É um ângulo que está vertical lá embaixo. Aí o seno é menos 1. Mudou de sinal. Quando m for 2, aqui dá 5, seno de 5π meios. Onde que fica 5π meios? Π meios, 5π meios é 2π mais π meios. Ou seja, dá uma volta completa e depois fica vertical para cima. Né? Então, coincide, 5π meios coincide com π meios, com esse que está aqui. O seno de 5π meios é mais 1. O seguinte seria m igual a 3, aqui vai ficar seno de 7π meios. 7π meios, tínhamos 5π meios aqui em cima, foi acrescentado π radianos e fica vertical aqui embaixo. Né? E o seno desse ângulo que está aqui embaixo, vertical, coincide com 3π sobre 2, é menos 1. Então, aí a gente vê o que vai acontecendo. Vai alternando o sinal. Né? Aqui em 4, vejam, 4 vai ser 9π sobre 2, 9π meios. 9π meios corresponde a 2π, não, a 4π, ou seja, 2 voltas, e acrescentando mais π meios. Né? E vai dar esse daqui. Então, aí, dei uma sondada rápida, a gente vê que vai alternando o sinal entre mais 1 e menos 1. Então, a fórmula, aqui a gente vê que a fórmula disso é menos 1 elevado a n. Tá?
Há também outra forma de se chegar nessa conclusão. Se a gente abrir o que está aqui, vai ficar seno de mπ mais π sobre 2. A gente abre isso com a fórmula de seno de alfa mais beta. A gente, no final, também chega nessa conclusão. Bom, então a coisa é que este termo que está aqui vem dado por menos 1 sobre m. Então, aí já tem uma cara mais simples. Então, aqui ficou, então, π menos 2 vezes a soma de m igual a 0 ao infinito, de menos 1 elevado a m, dividido por 2m mais 1, igual π sobre 2. Então, o que resta, aí já não dá para simplificar mais esta série, aí já ficou bastante enxuto o termo geral da série. O que resta é isolar esta série, uma manipulação algébrica. Então, por exemplo, aqui vai ficar π menos π sobre 2 vai ser igual a 2 vezes a soma, a série, né? m igual a 0 a infinito, dividido por 2m mais 1, menos 1 elevado a n. Simplesmente agrupei π e π sobre 2, né? Essa diferença aqui dá π sobre 2, né? E agora dividimos por 2 e aí a gente tem a expressão dessa série. Soma, menos 1 elevado a m, dividido por 2m mais 1, de m igual a 0 a infinito, vai ser π dividido por 4. Então, esta é a conclusão a qual a gente está chegando, né? Esta conclusão veio de avaliar a série de Fourier que a gente tinha encontrado, a série de Fourier, e comparar com a função que gerou essa série de Fourier, que era a função x, quando x igual a π sobre 2, nos levou a esta igualdade. Esta série, só para visualizar alguns termos, vejamos, quando m igual a 0, menos 1 elevado a 0 dá 1, fica 1. O termo quando m igual a 0. Quando m igual a 1, aqui dá um menos 1 sobre 3. Quando m igual a 2, volta a ficar mais 1 no numerador, dá mais 1 sobre 5. Quando m igual a 2, isso aí dá 5. Depois vem menos 1 sobre 7. E assim vai, né? Essa é a sequência de termos 1, menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais 1 nono, e assim vai alternando o sinal, né? E o que a gente está dizendo que essa soma toda aqui, né? Dá π sobre 4. Né? A gente poderia jogar isso num computador, né? Somar um número grande de termos aqui. Né? Um número grande de termos, sei lá, 500 termos, 1000 termos, né? E comparar com o número π dividido por 4. Né? Π é 3,14, 9, né? Dividir isso por 4. Né? Uma coisa um pouco maior do que 3/4 deveria dar esta coisa. Né? Mas, de qualquer forma, é uma série que é difícil de se calcular. Né? Se perguntam a partir de 0 para a gente, quanto vale esta série? Não é fácil calcular essa série, é difícil. Né? O que a gente está vendo aqui que está vindo de brinde para a gente o valor numérico dessa série. Por que está vindo de brinde? Porque tínhamos a série de Fourier de uma função, foi igualada com a função em um ponto específico e veio de brinde que deve acontecer isto, que esta série numérica possui esse valor. Não? Então, a ideia é de que quando a gente tem a igualdade entre a série de Fourier e a função que gerou ela, onde seja válida essa igualdade, há por trás disso alguma identidade forte. Esta seria a identidade, seria que o valor desta série numérica vale isso. E onde essa série tipicamente não é uma coisa que se possa calcular direto, assim, com caneta e papel, precisa de alguns truques, alguma coisa. E está vindo de brinde isso. Vejamos agora com o segundo exemplo que a gente considerou de série de Fourier.
para ver o que aparece lá. Agora, então. Aí finalizou o primeiro caso. Por outro lado, no exemplo 2, foi visto que a série de Fourier gerada pela função f, já vou relembrar qual foi essa função, que era descontínua, né? Vinha dada por, se revisarem as notas, tínhamos 1/4 aqui, termo constante, a soma de n igual a 1 até infinito. Depois vinha o coeficiente a n multiplicando um cosseno, a expressão do coeficiente a n menos 1 elevado a n, menos 1, dividido por n ao quadrado π ao quadrado. Esse termo multiplica o cosseno de nx. E depois o coeficiente bn, que a gente encontrou, que vinha dado por menos 1 elevado a n mais 1, dividido por nπ. Esse termo vai multiplicando o seno. Esse foi o resultado que a gente obteve, onde eu lembro para vocês que a nossa função... Vou fazer o gráfico melhor. Então, a função descontínua. Então, aqui está π, 0, 2π. Né? Então, aqui, né? O que a gente viu que nesse ponto a descontinuidade, a série converge para o ponto médio aqui. Aqui, neste caso, coincidia nas extremidades, não era descontínua nas extremidades. O valor aqui, aqui é 1/2, x, y, né? Essa função aqui é x sobre π, né? Esse trechinho daqui é y igual a x sobre π. Bom, uma coisa que foi isso que a gente obteve, né? Para esta função, a série de Fourier gerada por esta função possui essa expressão. Então, eu quero considerar, avaliar esta série de Fourier. E algum ponto x, por exemplo, eu tinha dito para vocês que se escolhêssemos entre π e 2π, por exemplo, 3π sobre 2, essa série magicamente teria que valer 0. Deixa eu ver o que tenho nas minhas notas, qual ponto eu escolhi. Né? Escolhi o que acontece aqui em x igual a 0. Né? Que, de acordo ao teorema da convergência pontual da série de Fourier, o que a gente obteve é que coincide com a função, é contínuo. Isso não é com toda a função, a gente já viu outro exemplo onde não bate. Mas neste caso, deveria ser que, se avaliarmos esta série, quando x igual a 0, deveria dar 0. Né? Então, avaliando a série de Fourier, avaliando a série de Fourier em x igual a 0. Eu vou colocar aqui x igual a 0. E atribuindo o valor que é este daqui. A média das extremidades aqui dava 0. Igualando com o que a gente obteve. F de 0 mais F de 2π sobre 2. A gente já viu que isso dá 0, né? Vem que... Então, vejamos que identidade, que série numérica vai aparecer neste outro caso. Então, 1/4, aqui vem 1/4 mais soma
de n igual a 1 até infinito, este coeficiente daqui, menos 1 elevado a n menos 1, dividido por n ao quadrado, π ao quadrado. Então, aqui vai ficar cosseno de zero, porque estou avaliando a série em x igual a 0. Cosseno de zero vale 1. E depois mais este outro termo vezes seno de zero, que vale 0. Então, sumiu. Então, parou por aí. Isto é a série de Fourier avaliada em x igual a 0. E o teorema da convergência pontual da série de Fourier nos garante que o valor que esta série tem nesse ponto, né, é 0, essa média daí, que deveria ser 0. Então, vejamos que série aparece aqui. Vai aparecer outra série, diferente da anterior e que não é trivial de se calcular com caneta e papel. Você precisa de algum truque, algum conhecimento extra. Então, vamos escrever aqui. Se isolarmos a série, tá? Vai ficar, vou colocar aqui 1 sobre π ao quadrado, a soma de 1 até infinito, menos 1 elevado a n, menos 1 sobre n ao quadrado, né? Esse π ao quadrado estava aqui, mas como é uma constante, coloquei ele em evidência, tá? Isolando esse termo, porque tinha 1/4 aqui, colocado do lado direito, fica como menos 1/4. Então, agora vou multiplicar por π ao quadrado. Então, daqui vem que soma de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n menos 1 sobre n ao quadrado, igual menos π ao quadrado sobre 4. Ótimo. Então, esta é uma série não trivial mesmo. Só que esta série se pode simplificar ainda um pouco mais. Pode ficar mais enxuto este termo, né? Notemos que menos 1 elevado a n menos 1. Quanto vale isso? Se n for um número par, comecemos com a parte mais simples. Se n for 2, 4, 6, 8, etc. Então, menos 1 ao quadrado vale mais 1. E com esse menos 1, isso aí zera. Cada vez que n for par, 4, menos 1 elevado à quarta também vale mais 1. E mais 1 menos 1, isso zera. Então, cada vez que n assumir um valor par, isso aí zera. Então, menos 1 elevado a n menos 1 vale 0 se n for um número par, né? 2, 4, 6, assim por diante. Agora, se n for um número ímpar, 1, 3, 5, 7, que valor assume essa expressão? Bom, menos 1 elevado a 1 dá menos 1. E menos 1, isso dá menos 2. Tá? E se avaliarmos em 3, por exemplo, menos 1 ao cubo também dá menos 1. Menos 1 elevado a um número ímpar, 5, 7, 9, sempre vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 1, isso vai dar menos 2. Vale menos 2 se n for ímpar. Então, aqui também vai acontecer que a metade dos termos desta série são nulos, né? Quando n assumir os valores pares, né? 2, 4, 6, 8 e assim por diante, esse termo aqui vai zerar. Agora, quando n assumir os valores 1, 3, 5, 7, então aqui no numerador vai dar menos 2, mas a gente tem que ver o que vai ficar no denominador. Então, guardando na série somente os termos com n ímpar. E por que somente eu vou ficar com os termos com n ímpar? Porque aqueles em que for par, esses são zero e não contribuem, né? Então, vamos guardar só aqueles com n ímpar.
né? E isso, eles são da forma, a gente já viu, 2m mais 1, né? Onde esse índice m começa a partir de 0 em diante. 1, 2, 3, tá. Então, guardando esses termos, o que vem aqui? Vem aqui 2 pontos. Soma de m igual 0 até infinito. A gente já sabe que esse numerador, quando for ímpar, vai dar menos 2. Menos 2. E o denominador colocamos 2m mais 1. Tudo isso deveria ser igual a menos π ao quadrado sobre 4. Então já estamos quase lá, ficou mais simples, né? Só me está restando aqui dividir por menos 2. E a gente encontrou aqui uma série curiosa. Então vamos dividir a igualdade por menos 2. Vou escrever aqui em cima quanto que fica. Soma de m igual a 0 a infinito de 1 dividido por 2m mais 1 ao quadrado vai dar π ao quadrado sobre 8. Então, essa é a nossa conclusão. Neste caso, apareceu esta outra série numérica. Né? Só para visualizarmos alguns termos desta série, né? O primeiro termo, quando m vale 0, é 1 dividido por 1 ao quadrado. O segundo termo vai dar 1 sobre 3 ao quadrado. O terceiro, 1 sobre 5 ao quadrado, e assim vai, né? 1 sobre 7 ao quadrado, etc. E a resposta disso é π ao quadrado sobre 8. Então, acreditem, é difícil se calcular essa série. Não tem uma fórmula para essa soma de m igual a 0 até 20, até 30, até algum certo número de termos. Não tem uma fórmula para isso. E a graça é que quando o número é infinito, a gente está encontrando que isso vale π ao quadrado sobre 8. Né? Então, de novo, se a gente joga isto num programinha, num pacote computacional, né? E a gente soma aqui um número grande de termos, com 100 termos, 500 termos, 1000 termos, a resposta deveria ir ficando cada vez mais similar ao π ao quadrado sobre 8, onde o π é 3,14, 15, 9, etc. Né? Inclusive, você pode inverter a situação. O que significa isso? A gente pode isolar daqui π, né? Ou seja, a gente tem esta soma, multiplicamos ela por 8 e tomamos a raiz quadrada. E aí a gente tem uma forma de calcular o número π, né? Que é 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, etc. Né? Se vocês vão em sites da internet, tem sites de internet que contém o número π com 2.000 casas decimais, 5.000 casas decimais, com toda essa precisão. Né? O número π é um número irracional, né? E quando é um número irracional, significa que o padrão, né? π igual 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, eu acho que é assim, tá? Aí vocês podem confirmar, mas se vocês vão em site da internet, né, vão achar isso com 500 casas decimais, 2.000 casas decimais, e com um número grande, né? Então, π é um número irracional, né? Significa que ele não pode ser escrito com uma fração. Isso significa que quando a gente escreve explicitamente ele com casas decimais, não pode se repetir um padrão, né? Quando os números são racionais, frações, né? 3 sétimos, etc., né? Acontece que a partir de um certo número começa a se repetir, né?
as casas decimais começam a se repetir. Bom, quando o número é irracional, isso não pode acontecer. Então, é provado, tá? Que o número π é um número irracional. Mas se a gente quer confirmar isso com casas numéricas, né? É buscar aí na expressão com 1000 casas numéricas e ver que não vai se repetir um padrão periodicamente, né? Então, digamos, esta igualdade, em princípio, a outras que são ainda melhores, nos permitiria, né, avaliar π numericamente com a precisão que a gente quiser. É só acrescentar mais termos nesta série, né? Só vou mencionar aqui um exercício da lista, tá? Da lista que vai versar sobre isto. Podem se provar, utilizando série de Fourier, as seguintes igualdades. A primeira vai ser que a soma de 1 sobre n ao quadrado, esse somatório daí, tá? Na época do Euler, né, não se conhecia o valor dessa série numérica, 1 sobre n ao quadrado. Porque, repito, se a gente colocar aqui um certo n maiúsculo, não tem como se calcular essa soma em termos de n. Não existe uma forma de se fazer isso, tá? Então, o desafio era averiguar, já se sabia que esta série convergia, né? Vocês que viram cálculo 2, convergência de séries, né? Pelo teste da razão se pode provar, ou da integral se pode provar que isto converge, mas para quanto que convergia? Não se sabia, né? E o Euler foi o primeiro a provar que isto é π ao quadrado sobre 6. Converge e converge para esse valor. Tem a ver com o número π. Como a gente viu aqui um par de exemplos. Por exemplo, e ele não só provou isso. Ele não utilizou a ferramenta da série de Fourier, tá? Ele fez por outro método, tá? Que esta outra, ele também aproveitou para falar quanto vale esta outra, 1 sobre n à quarta. E o bacana, vejam, aparece π quarta sobre 90. Vejam que quando é 1 sobre n ao quadrado, tem um π ao quadrado sobre 6. Aqui, 1 sobre n à quarta, π à quarta, né? Se colocar 1 sobre n elevado a 6, tem um π elevado a 6, aqui sobre 965. Essa outra parte não dá para saber assim. Tem uma fórmula, tá, conhecida para a soma de 1 sobre n elevado a um número par. Tá? E nessa fórmula dá para ver que sempre aparece π elevado a esse número par. Aqui apareceu π elevado a 6. Se for 1 sobre n elevado a 8, essa série dá com π elevado a 8. O que não é trivial saber é qual é a fração que vai multiplicando isso. Mas tem uma fórmula para isso. A coisa é que essas séries, essas igualdades, se podem reproduzir esses resultados utilizando séries de Fourier adequadas. Considerar uma função específica e avaliar a série de Fourier dela em algum ponto, como eu fiz aqui neste exemplo. Então, ok, até agora, então, nesse capítulo de séries de Fourier, a gente viu a expressão de uma série de Fourier, calculando os coeficientes A0 sobre 2, AN, BN, montando essa série de Fourier. Vimos o teorema que fala da convergência pontual dessa série de Fourier, nós aplicamos um par de exemplos, e também aplicamos a série de Fourier, ver que identidade, que série numérica aparece quando a gente considera a série de Fourier em algum ponto específico, né? E aí apareceram algumas séries numéricas que são bastante não triviais. Então, no início desta aula de hoje, eu vou ver um pouco como que se veem estas coisas quando implementadas no computador. Eu não vou cobrar de vocês em nenhum momento que vocês utilizem um computador, mas é bom que vocês saibam, já que vocês têm acesso a pacotes, né, MATLAB. Neste caso eu vou utilizar o Matemática, né, que todos os alunos da universidade têm acesso ao Wolfram, né? Então vou mostrar como que se vêem as séries que a gente viu num par de exemplos,
né? E também o cálculo numérico de algumas séries numéricas que a gente encontrou para confirmar elas numericamente, né? Então, vamos fazer isso na primeira parte da aula. Então, no início, né, aqui em cima, né, aparece exemplo 1, né? Foi a primeira das séries de Fourier que a gente considerou, né? Onde aparece aquela série gerada pela função x no intervalo 0,2π, né? Aparece aí na foto, né? Π menos 2 vezes essa soma infinita de seno de nx sobre n, né? E essa série vem dada por x, a função x que a gerou, e nas extremidades vale. E aí relembrei como que é o gráfico da série de Fourier, né? Então, na primeira linha, aí aparece a instrução, tá? Não é minha intenção aqui dar detalhes de quais são as instruções específicas, mas dá para ver, né, que aparece o termo π e aparece menos 2 vezes uma soma de seno de nx sobre n. Esta é a chamada uma soma parcial, né? Ou seja, uma soma com n termos da série de Fourier. A ideia é que quando esse número n vai para o infinito, né, a gente reproduz a série de Fourier. Então, vou dar aqui a instrução, Sn. Né? Quando a gente fica só com o termo constante, S0, né, aí aparece, o termo constante é π. Né? Quando a gente considera a soma parcial com n maiúsculo igual a 1, significa que tem o termo constante π e o primeiro termo, menos 2 seno de x. E quando a gente considera a soma parcial com n maiúsculo igual a 2, né, aparece o termo constante e os primeiros dois termos, né, seno de x mais 1 meio seno de 2x, né, e tudo com menos 2 em evidência. E, por exemplo, se tiver com 10 termos, aí aparece a expressão da série, né, com 10 termos. Porque assim, você pode implementar com um número muito grande de termos. Então, aqui vejamos como que se veem os gráficos, né? O gráfico, por exemplo, da soma parcial com 5 termos. Como que se vê esse gráfico se a gente fizer ele, né? Então, veja, aí aparece o gráfico, né? Eu também grafiquei aqui a função original, que é a função x, né? Que é a bissetriz do primeiro quadrante, né? Que está aí em marrom. Né? E vocês veem em azul, né, que aparece o gráfico da série de Fourier com essas oscilações, né? E está se, digamos, ajeitando, aproximando da reta, e é claro que não vai ser igual, são somente 5 termos, mas a gente já vê a peculiaridade de que no início do intervalo e no ponto final do intervalo não vai coincidir, né? A gente já sabia que valia π, né? Vou lembrar aqui para vocês no gráfico aqui em cima, né? Aqui, aí está o gráfico aqui em cima, onde tem esses pontos, né? Que a série, essa extremidade do intervalo não coincide com a função vale π, né? E a função na extremidade esquerda vale 0 e na extremidade direita vale 2π. Mas a série deveria coincidir nos pontos do interior do intervalo. Então, vou retornar ao gráfico anterior, que acabamos de fazer. Tá? Então, esse foi o gráfico com 5 termos. A gente espera agora que, se a gente considerar o gráfico com 10 termos, n igual a 10, né, que se ajeite melhor a soma parcial. Aí está o gráfico. Né? Vou aumentar aqui o tamanho dele. Né? Aqui. Ali, e vou baixar um pouco aqui. Né? Aí a gente vê, né, nesse gráfico que efetivamente tem as flutuações aqui, né, mas vai se aproximando mais da reta y igual a x, e como aconteceu antes, nas extremidades não vai coincidir, então no final dá um salto. Né? Então, as somas parciais, né, esta é a 10ª soma parcial, né, é uma curva que é contínua. Né? E para chegar nesse ponto onde tem o salto, a curva precisa dar um salto aqui nas extremidades, neste caso. Vejamos como que fica se a gente aumentar ainda mais o número de termos. Uma soma parcial com 50 termos, por exemplo. Essa aqui está ali. Com 50 termos. Opa, vou aumentar aqui. Vou apresentar esta aqui.
vocês veem aqui que aqui no interior fica perfeito, se ajeita muito bem da reta, e só quando você começa a aproximar das extremidades do intervalo que começam essas oscilações e tem que dar esse salto. Então, isso vai acontecer com a série de Fourier. Quando se aproxima do intervalo, vai começar a dar essas oscilações, né? Mas no interior, vocês veem aqui que se ajeitou muito bem a reta. E claro, aí a gente pode brincar agora usando 100 termos, 200 termos, 500 termos, e vai funcionar muito bem. Mas sempre aqui, quando se aproxima da beira do intervalo, aqui do lado direito e do lado esquerdo, vão começar a acontecer essas flutuações, assim, né? Assim como funciona na prática uma série de Fourier para uma função que é descontínua, né? Então, passemos agora ao segundo exemplo que a gente considerou. Esse exemplo daí, exemplo 2, né? Foi calculada a série de Fourier para essa função que está ali, que é uma função descontínua aqui no meio do intervalo. Também a gente considerou essa função para x no intervalo 0, 2π, né? E a descontinuidade acontece no ponto em que x igual a π, né? Essa é a fórmula da função. Esse primeiro trecho daí vem dado por x dividido por π, para valores de x compreendidos entre 0 e π. Né? E para valores de x compreendidos entre π e 2π, a função dá zero. Né? E o que a gente obteve para essa série de Fourier é esta expressão que está aqui em cima, né? O termo constante dá 1/4, e aqui vem o termo an, multiplicando o cosseno de nx, e aqui o termo bn, multiplicando o seno de nx. Muito bem, então, se acompanhamos as instruções, aqui está a instrução para implementar a enésima soma parcial, né? 1/4 mais essa soma, onde eu digitei a fórmula dos coeficientes. Tá? Então, de novo, soma parcial com n igual a 0, significa que é só o termo constante, tá? 1/4. Né? A soma parcial com um termo, né? Aí a gente vê que tem 1/4 menos cosseno de x sobre π ao 2 cosseno de x sobre π ao quadrado, mais seno de x sobre π, né? Como que fica a soma parcial com dois termos? Né? Vocês veem que apareceram dois senos, não apareceu um cosseno de 2x, porque na fórmula da nossa série tem um menos 1 elevado a n menos 1, que faz com que os termos pares não contribuam. Tá? Por isso que não apareceu. E se a gente ver aqui como que fica a expressão com 10 termos, aí tem a expressão com 10 termos. Tá? Bom, então, de novo, a gente quer fazer um gráfico, comparar o gráfico da série de Fourier com o gráfico da função original. E a função original você pode escrever em termos da função de grau. Esse Heaviside θ é a função de grau, a nossa função de grau. Né? Então, só vou testar aqui como que se vê o gráfico dessa função de grau, que deveria reproduzir o que a gente tinha lá nas notas de aula. Detalhe, né? Vocês veem que é uma reta, que vou aumentar o tamanho aqui. Aqui está o gráfico. Você vê, aqui está entre 0 e π, né? Π é 3,1415, né? Então, tem esse trecho em que uma reta aí, é essa reta x sobre π, e aqui você talvez não se veja tão claramente, é uma reta horizontal, né? Em y igual a 0, né? Entre π e 2π. E a gente quer ver que se a nossa série de Fourier coincide com isso ou não. Então, de novo, faço a brincadeira, começar com um número pequeno de termos, da soma parcial, né? Vou fazer com n igual a 5, com n igual a 10 e com n igual a 50. Né? Então, vou começar aqui vendo com n igual a 5, como que fica o gráfico da série de Fourier comparado com o gráfico da função. Né? Aqui vou dar uma aumentada. Opa. Aí. Né? Bom. Claro que não vai coincidir, mas a gente vê que com 5 termos aqui vem uma primeira ajeitada, tenta se aproximar, né, da curva que, em princípio, é essa reta oblíqua aqui e depois esta reta horizontal. Né? Isso foi com 5 termos. Vamos ver então como que fica esse gráfico com 10 termos. Aí vai. Melhorou. Vou dar uma aumentada aqui. Descer um pouco para ver completamente esse gráfico. Opa.
aumentaram as flutuações, mas vai se endireitando, digamos, vai ficando mais próximo da reta, e aqui não tem jeito, há uma descontinuidade e tem que dar esse salto, e aqui tem outras flutuações que vão diminuindo, né, que deveria se ajeitar com y igual a zero, para valores entre π, que é 3,14, e 2π, que é 6,28. Né? Bom, a gente espera então que com 50 termos, vamos ao próximo, fique ainda melhor. Aqui vamos, com 50 termos. Um pouquinho, e aí foi, vou aumentar o tamanho do gráfico, mas vocês já veem que, vocês já podem ver que se ajeita bastante melhor. Eu vou apresentar aqui na tela. Ali está. Vejam que agora assim, nesta parte aqui reta, né, as flutuações aqui só na beira do ponto de continuidade. Desta vez não tem problema nas extremidades, porque a série de Fourier nas extremidades desta vez converge para o mesmo ponto da função, vale zero, aqui não tem esse problema das flutuações, só acontecem essas flutuações, esse problema das flutuações no ponto da descontinuidade, que é x igual a π, mas vocês podem ver que aqui se ajeitou muito bem com essa reta oblíqua, e aqui se está ajeitando muito bem com essa reta horizontal, né? Então, claro, a gente poderia colocar aqui 500 termos, 1000 termos, e ficaria sempre ainda melhor, mas aqui no meio deve passar pelo ponto 1,5, o valor 1,5, que é esse que está ali, deve passar por esse ponto, então tem que dar esse salto, né? Muito bem. Então, isso do ponto de vista gráfico da série de Fourier, que se pode implementar muito bem no computador. E agora eu quero checar algumas séries numéricas, né, quando a gente avaliou as séries de Fourier em pontos específicos, né? Por exemplo, no primeiro exemplo, quando a gente considerou a primeira série de Fourier, né, a gente avaliou ela, eu acho que foi em x igual a π sobre 2, desenvolvimos os cálculos e chegamos a que tinha que ser válida esta expressão, que essa série numérica, né, de m igual a 0 infinito, menos 1 elevado a m sobre 2n mais 1, que o valor dessa série numérica tinha que ser π sobre 4. Então, o que eu quero checar aqui é confirmar se as somas parciais, né, com um número finito de termos, vão se aproximando do valor de π sobre 4, que é 3,14 dividido por 4. Né? Mais ou menos 3 quartos, um pouco mais do que 3 quartos. Então, de novo aqui, na primeira instrução, Sn igual a essa soma, implemento a fórmula aí. Né? Repito, eu não vou cobrar de vocês que saibam isso, mas se algum de vocês se interessar por reproduzir estas coisas, né, no próprio matemática, eu vou mandar para vocês esta planilha, ou um outro MATLAB, outro programa, né, para vejam que estas coisas acontecem. Né? Esse zero é quando só tem o primeiro termo que é igual a zero. O primeiro termo dessa soma é 1. Agora, esse 1, a soma dos primeiros dois termos, dá 2 terços. O primeiro termo é 1, o segundo termo é menos 1 terço. 1 menos 1 terço dá 2 terços. Com 3 termos, quanto dá a soma parcial? Aí desta vez dá números, né? Porque desta vez não é uma série de funções, é uma série numérica. A soma dos primeiros 3 termos aí dá 76 sobre 105. E agora, por exemplo, 30 termos. Já dá uma fração, né? Eu posso pedir para ele me dar o valor numérico dessa fração, se a gente quiser. Vou fazer isso na próxima instrução. Mas aí ele somou os primeiros 30 termos e dá uma fração, essa fração complicada, e a gente espera que o valor numérico dessa fração se aproxime mais e mais de π sobre 4. Então, aqui vou plotar essa sequência de valores numéricos, né, da soma parcial, né, do gráfico dos valores das somas parciais até n igual a 10. Né, e vou comparar com o valor π sobre 4 graficamente primeiro, depois coloco com números. Né. Então, aí vou aumentar o tamanho deste gráfico. Ali. Então, ali, ó. Né? Aqui no eixo horizontal eu não coloquei, mas estão os valores de n igual a 1, 2, 0, m igual a 0, 1, 2, até m igual a 10. E aqui está o valor que vai dando e vai oscilando, né? Porque os termos desta série de Fourier
não é uma série de Fourier, já uma série numérica, vão oscilando. E aqui, esse valor horizontal é o valor π sobre 4, né, que é um pouco mais do que 0,75, menor do que 0,8. Então, no princípio, está um tanto afastado, mas vocês podem ver que quando m aumenta, né, vai se aproximando, né? Ainda não está grudado, né? Ainda não está grudado, mas isto foi com 10 termos. Vejamos se a gente considera somas parciais, termos de somas parciais, agora com 50 termos, por exemplo. Até 50 termos. Veja, aí já dá para ver que vai se aproximando mais. Vou aumentar aqui o tamanho do gráfico. Aqui. Vou descer um pouco aqui. Aí, né? Então, aqui a gente vê que vai alternando, mas vamos se aproximando mais e mais, mas ainda não está grudado, né? É uma série que demora em convergir. Com 50 termos, a gente vê aqui que há uma diferença. Vejam, aqui tem um 0,78 e aqui tem outro valor. Está faltando, né? Está faltando. Né? Aí depende da precisão com a qual a gente queira se aproximar do valor final. Então, eu dou um último exemplo aqui com 100 termos. Somas parciais com 100 termos. Né? Aí a gente vê que se aproxima um pouco mais. Vou aumentar aqui. Vai se aproximando sim, mas é uma coisa assim, bem lenta na verdade, não fica grudado assim em cima, aquilo que a gente gostaria assim, né? É uma série que demora mais tempo em convergir, né? E agora então, na seguinte situação, eu vou calcular o valor numérico para que ele me diga em números qual é o valor que assume cada uma dessas somas parciais, pelo menos para alguns valores de n, né? E comparar com o valor de π sobre 4, né? Comparar. A gente já sabe que vai se demorar em convergir, ou seja, que preciso de n muito grande, né? Então, por isso estou colocando aqui, calculando o valor numérico das somas parciais e comparando com o valor de π sobre 4. O valor de π sobre 4 aqui com várias casas decimais é esse que coloquei aqui, 0,78, 53, 98, 634, enfim. Aqui com esta instrução n, você pode calcular isso com 10 casas decimais e aparece o valor que eu coloquei em roxo aí, em lilás, tá? Então aqui diretamente eu vou considerar um número grande de termos, ponho com 100 termos de uma vez, tá? Com 100 termos. Aqui é tudo uma instrução elaborada para que apareça bonitinho, tá? Mas é comparar com 100 termos e que coloque 10 casas decimais e com o valor de π sobre 4, tá? Não é para que vocês guardem essas instruções, mas só para saber. Veja, aqui está o valor de π sobre 4, aquele 0,78, 5398, etc. Com 100 termos, começa em 0,78, mas já na terceira casa decimal aqui tem 78,7. E aqui tem 539, aí já está diferente, com 100 termos. Bom, aumentemos o número de termos, vou colocar 1000 termos, né? Aí está a instrução. Vejamos a soma parcial com 1000 termos. Então, agora melhorou, né? π sobre 4 começa com 0,785398. Aqui 0,785, esse já está igual 6. Na quarta casa decimal há uma diferença. A coisa está demorando para convergir. Aí depende da precisão que a gente queira, né? Então, depois coloquei aqui com 10.000 termos. Né? Essa é a graça de um pacote computacional que faz essa continha rapidinho, né? Vejamos, com 10.000 termos, 0,7854, aqui 42, e este outro tem 39,8. Melhorou a precisão. E um último aqui, deixa eu ver, esse já foi com 10.000 termos. Vou apagar aqui. Vou apagar esta parte daqui. Tá? E vou passar para o seguinte exemplo. Aí eu poderia continuar aumentando a precisão, mas a gente vê... Peraí, agora eu lembrei do que eu fiz na instrução anterior. Não, o que faço nessa instrução aqui é calcular quanto é a diferença entre esses dois números, né? Deveria ser algo assim como 0,0005, uma coisa assim. Isso foi o que eu coloquei. Vamos lá. Tá? A diferença entre a soma parcial com 10.000 termos e π sobre 4 dá isso. 0,1234
24, né? 0,0002, né? Na quinta casa decimal aparece um 2. Significa que a nossa precisão é tal que nas primeiras 4 casas decimais a gente está aproximando muito bem o valor pi sobre 4. E aí a gente, significa que esta série demora, né? Com 10.000 termos, as primeiras 4 casas decimais estão reproduzidas, mas já falha na quinta casa decimal, dali em diante. É para ter uma noção como que se comporta essa série. Vejamos uma outra que também a gente colocou com o segundo exemplo. O segundo exemplo, quando avaliamos uma série de Fourier, né, a gente avaliou essa série de Fourier em x igual a 0 e apareceu que tinha que ser válida esta série numérica. O valor desta série numérica, 1 sobre 2n mais 1 ao quadrado, né, a partir de n igual a 0 em diante, que o valor dessa série numérica tinha que ser π quadrado sobre 8. Então, vou fazer o mesmo tipo de procedimento que fiz no exemplo anterior. Primeiro, implemento aqui a instrução com a soma parcial, a enésima soma parcial, com um termo dá o primeiro termo, que vale 1, com 2 termos, a soma dos primeiros 2 termos dá 10 nonos, a soma parcial com n igual a 3 dá esta fração daqui, né? Com 30 vai dar uma fração complicadona, porque ele faz a conta numérica de somar as frações, né? Então, dessa fração, e aqui de novo faço os gráficos para ver num plot, né? Até 10 termos, como que se vê. Desta vez, a sequência de números vai se aproximando por baixo, e não vai oscilando assim por cima e por baixo. E esse valor horizontal que está ali, 1,2 alguma coisa, é o valor π ao quadrado sobre 8, né? Que está ali. Então, desta vez vai se aproximando por baixo, e parece que a coisa vai se aproximando mais rápido que no exemplo anterior, né? Vou fazer aqui com 50 termos. Vou colocar, aumentar aqui o tamanho do plot. Aqui sim que a gente vê que a sequência das somas parciais vai se aproximando, tende já a encostar, né? Se comporta como uma assíntota, né? Como uma assíntota horizontal. Esse é o valor π quadrado sobre 8, e isto é com 50 termos, né? Esta sim se aproxima mais rápido, uma série que converge mais rápido do que a anterior. E o terceiro exemplo aqui com 100, soma parcial de até 100 termos. Vou aumentar. Ali está o gráfico, né? Tende, ainda não está em cima, mas já vê que está grudando, né? Está se grudando lá nessa assíntota horizontal, que é o valor π ao quadrado sobre 8. Com 100 termos. Vocês já podem perceber que com 500, 1000, 10.000, aí seria muito melhor. E agora comparo numericamente mesmo, o valor numérico destas somas parciais, né? E comparar com o valor de π ao quadrado sobre 8, que dá 1,2337 com 10 casas decimais. Aqui eu faço essa continha aqui com essa instrução, n de π ao quadrado, né? Repito que eu vou mandar isto para vocês, para aqueles de vocês que se interessem em reproduzir isto no pacote de matemática, que todos vocês têm acesso, porque a minha universidade tem essa licença, né? Então, todo mundo pode acessar isso. Aí está esse valor que eu coloquei, 1,2337, etc. Está ali. Bom, e aqui eu peço para ele me fornecer o valor da soma parcial com 100 termos. Vejam que com 100 termos, o valor real é 1,2337, aqui já tem 1,2312. As primeiras 2 casas decimais estão batendo. Vejamos agora com 1000 termos. Vamos lá. Com 1000 termos, né? O valor real é 1,2337, aqui tem 1,2334, já a terceira casa decimal bate, a outra é 4 e está se aproximando de 7. Né? E o último termo, o último cálculo com 10.000 termos, também vejam, 10.000 termos não é pouca coisa, né? Precisa decimar vários termos, né? O valor verdadeiro é 1,2337 e aqui tem 1,2336, está bastante próximo, né? Com 4 casas decimais já está quase coincidindo, né? E aqui calculo a diferença. A
a diferença neste último caso, entre π ao quadrado sobre 8 e essa soma parcial com 10.000 termos. É isso para ele colocar isso. Né? E também dá uma coisa que com 5 casas decimais, na quinta casa decimal começa a diferença. Né? 0,00002. E aí a gente poderia... Então também uma série que eu diria que funciona melhor do que a outra, se aproxima mais rápido, mas também está demorando no final, né, em chegar. Né? A gente gostaria, vejam, porque estamos somando 10.000 termos. Tudo bem que com o computador posso colocar 5.000, 50.000, etc. E esse é um terceiro exemplo que, digamos, eu falei que está na lista de exercícios, não foi que eu tenha feito em aula. Né? Na lista de exercícios, na última lista que eu vou dar para a P1, né? tem uma série de Fourier que permite concluir avaliando ela em algum valor específico de x, que esta série 1 sobre n elevado a 6 vem dado por esse valor, i elevado a 6 dividido por 945. Notem aqui, 1 sobre n elevado a 6 é uma coisa que cai muito rápido, né? Quando eu avalio isso, por exemplo, n igual a 10, com 10 termos, o 10º termo desta soma parcial é 1 dividido por 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 é 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão significa 0,05 zeros e depois um número. É um número muito pequeno. Significa que esta é uma série que deveria convergir bastante rápido, muito mais rápido do que as duas anteriores. Então faço a mesma brincadeira. Primeiro implemento a enésima soma parcial aí, testo para ver com um termo, o primeiro termo 1, somando os primeiros dois termos dá 65 sobre 64, os primeiros três termos dá essa fração aí, os primeiros 30 termos dá, olha, essa fração complicadona, que posso calcular numericamente, deixo isso para daqui a pouco. Né? Aqui de novo represento isso graficamente para ver como que vão se aproximando as somas parciais. Até 10 termos. Olha, aqui sim que a gente vê que a série, a soma parcial começa a encostar no gráfico. Vou aumentar. Né? Aí começa a ver, aqui vale 1, esse com um termo, com 2 termos, 3 termos. Veja, a partir do quarto em diante, já se vê que está em cima do valor. De qual valor? Daquele valor π elevado a 6 sobre 945, que é o valor de convergência. Aqui a gente pode perceber que rapidamente a série vai convergindo. Não vou precisar chegar até 10.000 termos. Aqui já com 10 termos eu estou vendo que está ótimo. Vou fazer com 50 só, para brincar um pouco, mas a gente já viu que com 10 termos está muito bem. Aqui está o gráfico com 50 termos, vou aumentar o tamanho. Né? Tem os primeiros termos com 1, 2, 3, 4 e olha, os outros se veem todos em cima. Né? E então agora vou botar números, vou colocar numericamente, ver, a gente espera que as primeiras casas decimais estejam coincidindo, batendo, né, entre a soma parcial e o valor de π6 sobre 945. Né? Quando a gente calcula o valor de π elevado a 6 sobre 945, dá esse valor, 1,0173. Né? Aqui eu faço essa conta com 10 casas decimais, aí está esse valor numérico. Tá? Aqui, vejamos, propositalmente só coloquei 2 termos. Os primeiros 2 termos, tá? A gente sabe que não vai ser igual, mas vejam que já com 2 termos o valor real é 1,017 e aqui já tem 1,015, com 2 termos simplesmente. As primeiras 2 casas decimais já estão iguais. No terceiro, né, onde tem um 7 e aqui tem um 5, só na terceira casa decimal começa a diferença. Agora com 5 termos, que não é muito, né? Somar só 5 termos, vejamos que tão boa está a precisão. Né? O valor real é 1,01734 e aqui já tem 1,01730. Né? Já temos as primeiras 4 casas decimais são iguais, batem com 5 termos. Nossa, então é uma série que converge muito rápido. Então, aqui com 50 termos, né? O valor numérico verdadeiro é 1,01734, aqui também tem 1,01734, 3062 e aqui 3061,
bem lá no final, na última casa decimal, eu acho que a nona tem a diferença. Vou pedir a ele para mostrar a diferença neste último caso. Opa, veja, aqui está o valor. A diferença entre a soma parcial com 50 termos e o valor para o qual converge a série, né, π elevado a 6 sobre 945, dá algo da ordem de 10 elevado a menos 10. Significa efetivamente que na 10ª casa decimal só vem a diferença. As primeiras 9 casas decimais são iguais. Olha, então, aproveitemos esta brincadeira. Já que é uma série que converge rápido, né, então temos essa igualdade, né, entre essa série de 1 sobre n elevado a 6 e o valor π elevado a 6 sobre 945. Bom, aproveitemos esta série para encontrar o valor de π. Né? Eu vou isolar daqui quanto seria a expressão de π em termos da série e desse número 945. Né? Se a gente fizer isso, não é difícil, né? Multiplicar aqui por 945, tomar a raiz sexta e fica esta expressão que temos aqui. π igual 945 vezes a série, calcular esse produto e elevar a 1 sobre 6. Né? Raiz sexta. Né? Então, se eu fizer isso, então, com um número finito de termos, vai me dar uma aproximação de π. E quantos mais termos a gente tiver nesta soma parcial aqui, vai se aproximar melhor e melhor do valor de π. Então, façamos o teste. No primeiro caso, com 50 termos. Peço para fazer a comparação entre a aproximação com 50 termos e aqui o valor de π. Né? Que é 3,14, 15, 9, 2, 65, etc. Vejam que até o 2,653 está batendo, né? Ou seja, a partir mais ou menos da 8ª casa decimal começa uma certa diferença. Né? E aqui, então, aqui vou calcular quanto que é essa diferença para que coloque explicitamente. Né? Diz que a diferença entre com 50 termos e o valor de π começa na 10ª casa decimal, da ordem 10 elevado a menos 10. Né? Utilizando 50 termos, temos uma aproximação que com 9 casas decimais bate com o número π. Né? Então, só para brincar um pouco, vou fazer agora com 1000 termos. Né? Com 1000 termos. Aqui temos 3,14, 15, 9, 2, 654. E aqui se vê também, vai ser muito depois, as primeiras, não sei, 15 casas decimais, não sei. Vamos perguntar aqui. Calculemos as diferenças entre os dois. Tá? Diz efetivamente que as primeiras 15 casas decimais, a diferença só é da ordem 10 elevado a menos 16. Né? Considerando 1000 termos nessa soma, né, a gente está aproximando o número π com as primeiras 15 casas decimais perfeitamente. Né? E aí a gente pode continuar brincando, sei lá, vou fazer só mais uma vez aqui com 10.000 termos. Né? 10.000 termos é bastante, mas para um pacote computacional, né? Aí você vê que está muito bem. Eu vou calcular aqui a diferença, né? E diz que a diferença é de ordem 10 elevado a menos 21. Ou seja, o número π está bem aproximado com as primeiras 20 casas decimais, se eu considerar essa fórmula com 10.000 termos. Né? Então, tudo isso foi simplesmente uma brincadeira para ver como que funcionam estas séries que a gente está encontrando, né? Para ter uma intuição numérica de como funciona isso. Né? Alguns de vocês podem se interessar, eu vou mandar para vocês esta planilha matemática, outros podem implementar em MATLAB, etc. Mas eu não vou cobrar isso de vocês na disciplina, é só para vocês terem um feedback de como é que funcionam estas coisas. Né? Então, vou parar por aqui e vou continuar depois no que resta da aula no quarto. Muito bem, então continuando a aula. No final da aula passada, o último tópico que a gente viu foi a avaliação das séries de Fourier em pontos específicos. Né? Então, hoje eu iniciei a aula com essas simulações computacionais, digamos, para ver como que se comportavam estas coisas numericamente. Né? Mas então, para a prova P1, vai ser cobrado o material deste capítulo de séries de Fourier, que vai até esse tópico 3.4, ou seja, até o final da aula passada, da aula número 12. O que eu vi hoje são simulações computacionais que não vou cobrar, mas que eu espero que tenham dado alguma ajuda para ver como que se comportam estas séries numericamente, graficamente. Mas repito, para a P1 vai até aqui, incluindo isso.
Então, o que vocês têm na última lista de exercícios, que eu vou passar para vocês, a lista número 6, tem exercícios até dessa parte. O que vou ver no que resta da aula de hoje já não vai ser cobrada na P1, nem aparece lá na lista número 6. Mas vai ajudar, inclusive, esta primeira parte, sobre os coeficientes de uma série de Fourier. Né? Então, vejamos. Há um par de comentários importantes. O primeiro, sobre o termo constante. O termo constante da série de Fourier é o primeiro, né? Aquele termo a 0 sobre 2. Né? Bom, qual era a fórmula do AN? Primeiro, só para refrescar a memória, né? O AN vinha dado por esta fórmula, se vocês revisam, é 2 dividido por B menos A integral definida de A até B da função f, e aqui vai um cosseno, com aquele argumento 2nπ dividido por B menos AX dx. Essa é a fórmula geral para calcular o coeficiente AN. Então, se eu quiser calcular o coeficiente A0 e dividido por 2, né? Então, isso implica, né, que A0 dividido por 2 é igual, vou colocar um meio, né, que é esse 2 que está aqui no denominador. Depois, multiplicando 2 dividido por B menos A, a integral de A até B da função f, né? E por se tratar de A0, o índice n está valendo 0, então aqui fica cosseno de 0, que vale 1. Então fica simplesmente isso, né? A integral de A até B de f de x. Né? Então vai ter um cancelamento desse fator 2, então a gente fica com a seguinte expressão para termo A0 sobre 2. Isso implica que o termo A0 sobre 2 vem dado por 1 sobre a diferença B menos A integral definida de A até B da função f de x. Então, isso é o que eu queria ressaltar. Né? A0 sobre 2, o valor numérico que tem isso é 1 dividido por B menos A. B menos A é o comprimento do intervalo, né? A função está definida no intervalo AB. Né? 1 sobre o comprimento do intervalo multiplicando pelo valor da integral entre A e B da função. Então, essa expressão, incluindo esse fator 1 sobre B menos A, é definida em cálculo 1. Isso é o valor médio da função f no intervalo AB. Tudo isso, 1 sobre B menos A, vezes a integral definida de A até B da função f, é o valor médio da função. Né? Então, coloquemos aqui. Valor médio de f. No intervalo AB, né? A gente poderia denotar ele por um f bar. Né? Então é bom saber que o termo constante da série de Fourier, o primeiro termo, A0 sobre 2, o valor numérico disso vai dar o valor médio da função. Então a série de Fourier começa fazendo a primeira aproximação da série de Fourier, quando tenta se aproximar da função f, começa com um valor constante, e esse valor constante que assume a série de Fourier é o valor médio da função. Depois começa a acrescentar 1, 2 termos, 3 termos, etc., as somas parciais, que contêm senos e cossenos. Mas o primeiro termo, o termo constante, é o valor médio da função. Essa é uma primeira observação. Tá? A segunda observação que eu vou fazer é o que acontece com estes coeficientes AN e BN quando n vai para o infinito. Então, segunda observação, né? Sobre AN e BN quando n vai para o infinito. Bom, é um requisito, né, de toda a série, né? É um requisito para que ela possa convergir, né?
é um requisito que o enésimo termo dessa série, na verdade o enésimo termo é a n multiplicando o cosseno e o bn multiplicando o seno. É um requisito que esse enésimo termo tenda para zero quando n vai para o infinito, para que a série convirja. Se não acontecer isso, a série não converge. Tá? Acontece que isso pode não ser suficiente para que a série convirja, mas necessariamente deve acontecer que esse AN e esse BN devem ir para zero. Né? Então, para que a série convirja, né? Para que a série de Fourier gerada por uma função f no intervalo AB de x convirja em x no intervalo em questão, necessariamente né, deve acontecer que a n e bn devem ir para zero, né? Quando n vai para o infinito. Né? Isso é algo que se vê em séries, né? Em cálculo 2, quando vocês estudam séries numéricas, séries de funções. Né? Neste caso, se traduz nesta condição. Devem morrer. Né? E se a gente der uma olhada nos exemplos que a gente viu, onde calculamos a n e bn, em todos eles acontece que vão para zero. Eu vou só aqui citar um exemplo. Né? Por exemplo, o caso da primeira série que a gente considerou foi o caso da função x, definida no intervalo 0, 2π. Né? Quando a gente fez o cálculo dos coeficientes dessa série, né, o termo a0 sobre 2 deu π. Depois, todos os restantes ANs, A1, A2, A3... Ali, vejamos se hoje está funcionando. Ok. Então, eu estava falando que o termo A0 sobre 2 dá este coeficiente π, que os ANs A1, A2, A3 eram todos nulos. Tá? Mas os BNs vinham dados por esta expressão, menos 2 sobre n, né? Seno de nx. Essa era a série de Fourier. Bom, aqui a gente vê, né, a expressão dele, menos 2 sobre n, efetivamente, quando n vai para o infinito, esse termo vale zero. Tá? Mas vou colocar explicitamente qual é o cálculo que a gente teve que fazer. Não vou dar os detalhes do cálculo, porque isso foi visto naquela aula. Né? Mas a integral que aparecia era 1 sobre π, a integral de 0 a 2π, da função, que neste caso é a função x, multiplicando o seno de nx. Essa foi a integral que a gente teve que calcular. Foi calculada utilizando integração por partes, tararará, avaliando em 0 e em 2π, zerando alguns termos, e no final isto dava efetivamente esta expressão, menos 2 sobre n. Então, de fato, está na cara, né, que menos 2 sobre n, quando n vai para o infinito, isto vai para zero. É menos 2 dividido por um número infinitamente grande, o limite disso vale zero. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é como é que a gente argumenta que o que está aqui na integral, que vai dar menos 2 sobre n, mas quando a gente olha para a expressão que está na integral, antes de fazer o cálculo dela, que isso vai para zero quando n vai para o infinito. Isso que eu gostaria daqui de argumentar. Né? Que vai para zero quando n vai para o infinito, a gente já sabe porque a gente fez o cálculo da integral e deu isto, e aqui facilmente se vê que quando n vai para o infinito, isto vai para zero. Mas não é óbvio,
né? Que quando a gente examina o que está aqui na integral e o n vai para o infinito, que esta expressão daqui vá para zero. Isso não é óbvio, né? Porque se a gente ingenuamente toma o limite quando n vai para o infinito, aqui dentro fica o limite deste seno de nx. Né? E seno de nx é uma coisa que oscila permanentemente entre -1 e +1. Isto oscila entre -1 e +1. Então, esta expressão seno de nx, quando n vai para o infinito, não vai para zero. É uma coisa que oscila. Né? E o que é curioso é que a integral disso, de 0 a 2π, isso deve ir para zero. Né? Então, isso que eu gostaria de argumentar. Né? E, então, isto que eu vou argumentar para este caso da função x, né, é o que se argumenta para uma função f de x, que seja contínua por partes, no intervalo AB, etc., mas é para ter uma noção. Né? Este é o tipo de sutileza que se examina quando se vê o teorema da convergência pontual da série de Fourier. Né? E se aplicam aí os chamados lemas de Riemann-Lebesgue. Então, eu quero me concentrar neste exemplo, pelo menos, e explicar intuitivamente, sem dar todo o rigor matemático, por que esta integral deve dar zero, sem usar que o valor do coeficiente é 2 sobre n, só olhando para a integral. Tá? Vamos fazer isso na outra parte.